Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos dando início ao nosso reinício ao nosso canal, nosso primeiro episódio sobre hoje esse assunto um pouco polêmico que a gente vai falar sobre a questão de inteligência artificial nos sermões de pregadores e líderes. E antes que a gente fale sobre esse assunto, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações e ficar por dentro aos nossos episódios toda semana, ok? Antes de a gente começar, vamos colocar um meme. Pessoal, esse assunto sobre a inteligência artificial nos sermões me chamou muita atenção um tempo atrás, quando eu estava vendo os vídeos no Instagram ali, e apareceu um patrocinado de um vídeo ali e o cara informando, você é pregador que não tem tempo para os seus sermões, não tem tempo para preparar o sermão, a vida está muito corrida, olha, eu tenho um aplicativo aqui que te dá o sermão pronto. E isso me chamou muita atenção. Porque será que isso é benéfico ou não? Porque qual que é o motivo do sermão? O sermão é vir algo de Deus, primeiramente. Né? A gente que prega a palavra, a gente que leva a palavra de Deus a outros corações aí, a gente não prega aquilo que a gente acha, a gente prega aquilo que Deus quer falar para aquela pessoa. Ocorreu já uma situação, por exemplo, que eu fui pregar uma vez lá em São Mateus do Sul, na igreja do Quadrangular, lá meu sogro me convidou para pregar lá numa congregação, e naquela época surgiu um acidente que ocorreu lá na cidade, o SAMU e tal, a cidade estava muito comovida. E eu fui preparar meu sermão e eu pedi direção ao Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, o que eu posso falar, o que eu vou falar para o pessoal? Me direcione em oração lá. E o Espírito Santo me direcionou a palavra sobre o rico e Lázaro, que é uma palavra pesada. É uma palavra pesada, tipo, você vai falar sobre céu, vai falar sobre inferno, sobre arrependimento. E a palavra que Deus me deu era o título que Deus me deu aquele dia, né? Se você morresse hoje, para onde você ia? Para onde a sua alma ia? Será que ia para o céu ou para o inferno? É uma palavra pesada numa situação de comoção que a cidade estava. Mas, no final da pregação, eu lembro que veio um irmão lá e falou pra mim, Gabriel, deu paz lá, tudo, né? Ele, cara, que benção a tua palavra, precisava ouvir aquilo, eu precisava ouvir aquilo. Deus respondeu minhas orações, eu precisava ter um confronto na minha vida e realmente eu preciso melhorar minha vida com Deus. Então, a gente vê essas questões que o pregador, a primeira coisa que ele tem que fazer é pedir direcionamento ao Espírito Santo. Se a gente colocar algo no meio ou em primeiro lugar que o Espírito Santo, a gente já está fazendo errado. Porque quem direciona a palavra não é eu, não é o pastor, não é às vezes o pastor da sua igreja, é Deus que direciona a palavra, se ele busca em oração. O problema é que às vezes a gente hoje, com a tecnologia, com o mundo mais globalizado, né, todo mundo tem acesso à internet aí, a gente quer pregar sermões de alto impacto, que as pessoas olhem, nossa, que sermão lindo, que sermão abençoado. Mas será que esse sermão vem de Deus? É isso que a gente tem que analisar. E quando eu vi essa propaganda, eu fiquei pensando assim, será que alguns pregadores estão usando a inteligência artificial para preparar seus sermões? Que a gente às vezes olha, nossa, que sermão lindo, mas às vezes aquele sermão, você vai pro culto, no outro passa mês e aquilo lá não muda a tua vida. E o que eu queria entrar nessa questão com você? Se você prega a palavra de Deus, se você é líder de algum ministério, você não pode colocar a inteligência artificial acima de Deus. Essa é a primeira questão. A primeira questão do pregador, ele tem que pedir direcionamento para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero pregar, o que o Senhor quer falar para a congregação? Ou para a igreja, eu vou pregar no culto lá, e eu preciso ter uma palavra que o Senhor me direcione. Por mais que às vezes a igreja ela direcione um tema, por exemplo, você vai num retiro e tem lá tema perdão, renúncia. Você vai falar sobre renúncia, mas
o conteúdo da administração, quem vai dar é o Espírito Santo. É ele que vai direcionar, é ele que fala para as pessoas. Eu já vi sermões, por exemplo, nossa, sermões lindos, maravilhosos, mas que o povo não mudou nada, o povo. E sermões assim que foi, um exemplo assim, teologicamente foi bem simples, objetivo, mas que houve mudança na congregação, que houve mudança na igreja. Houve mudança no comportamento das pessoas. Por quê? Porque tinha um direcionamento do Espírito Santo. Então eu queria entrar nesse assunto com vocês. É benéfico ou não? Falando por mim, o que eu penso? O pregador, a primeira coisa que ele tem que fazer é orar, é buscar. O que a inteligência artificial ela pode ajudar o pregador hoje? É no estudo. Então você vai buscar algum assunto sobre... quero saber lá sobre a Arca de Noé, quantos anos levou para a Arca ser construída? Tem na Bíblia, você pode pegar de uma forma resumida. Resuma para mim a história de Noé, quando eu faço um estudo bíblico. Então, para a parte de estudo, você pode utilizar. Você pode utilizar a inteligência artificial, mas eu acredito que você utilizando ela para te dar o sermão pronto, isso não é benéfico. Nem para o pregador e nem para a igreja, porque você está tirando o Espírito Santo do lado. E o pregador que, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para preparar o sermão, para pegar a palavra, alguma coisa está errada. Se o cara não tem, por exemplo, a pessoa não tem tempo para orar, para preparar um sermão, alguma coisa está errada. Então o tempo dela, a prioridade dela não é Deus, aí é outras coisas. Então, eu não quero polemizar muito esse assunto, mas trazendo um pouco a minha ideia sobre isso. Sim, é possível você utilizar a inteligência artificial, mas com cuidado. Você não pode substituir o Espírito Santo. Primeira coisa é o Espírito Santo direcionar aquele assunto. Então, sobre aquele assunto, eu vou ler a Bíblia, o Espírito Santo me direcionou aquele versículo, aquela palavra, aquele capítulo da Bíblia, aquela história da Bíblia. Você pode pegar a inteligência artificial e utilizar para fazer um estudo bíblico, né? Então isso você pode utilizar porque é benéfico, mas agora você pegar ali um exemplo, vou usar o exemplo do Gemini, que você utiliza do Google ali. Me prepare um sermão pronto que impacte as pessoas e deixe as pessoas comovidas sobre perdão. Aí ele vai lá e te dá um sermão pronto. Isso eu já não acho correto, porque no Espírito Santo você deixou o Espírito Santo de lado. E daí quem está direcionando a tua pregação é a inteligência artificial. Aí não é questão de... Aí as pessoas choraram, as pessoas... Aí pode até chorar, mas será que vai converter? Será que a pessoa daqui 1, 2 semanas, será que vai lembrar do teu sermão? Será que o Espírito Santo vai mudar ela? Então é uma coisa que a tecnologia ela vem para ajudar, mas ela também pode atrapalhar. Então tudo que é em excesso, a gente tem que dosar um pouquinho. A gente não pode também... faça o simples. Eu falo assim, se você pregar para 300 pessoas e uma pessoa falar assim, olha, me tocou, a tua pregação me tocou, nossa, foi uma benção. Cara, é uma benção, glória a Deus. Às vezes era aquela função, às vezes o Espírito Santo te direcionou para conquistar o coração daquela pessoa, para mudar o coração daquela pessoa. Uma pessoa só vale mais do que o mundo inteiro, né? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, referente a esse assunto, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixe seu comentário aqui. E vamos para mais assuntos. Eu vou trazer alguns assuntos mais polêmicos também para falar com vocês aqui. E se você quer deixar uma sugestão também de vídeo, pode colocar nos comentários que a gente vai programando para fazer os vídeos para vocês. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida e que isso possa também te ajudar de alguma forma e que você possa compartilhar aí com seus amigos, tá? Falando um pouco sobre a palavra de Deus e também sobre essas questões que às vezes deixamos um pouco de lado, mas também é importante para a vida cristã. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida e muito obrigado.